Olá, amigos. Eu tenho certeza que está gerando uma confusão na cabeça de muita gente a respeito de socialismo e comunismo. Porque tem partidos comunistas, a gente fala, tem candidatos comunistas, socialistas. Como entender isso e a influência disso para nós, para o nosso país, e principalmente agora falando em questão de eleições? É muito importante, é fundamental entender isso, então eu peço um pouquinho da sua atenção. De forma geral, então, comunismo. Comunismo é uma ideologia que surgiu logo após a Revolução Industrial. Revolução Industrial aconteceu no século XVIII, mas a partir de meados do século XVIII, 1750, 60 em diante. A Revolução Industrial trouxe as pessoas do campo para as cidades, empacotou a cidade de gente trabalhando nas fábricas, numa vida insalubre, muitas e muitas horas de trabalho, sem higiene, sem cuidado, sem assistência médica, sem nada, grande miséria para as pessoas. É fruto de um capitalismo desenfreado, selvagem mesmo, de um liberalismo, de querer ganhar em cima das pessoas. Nisso aparecem os teóricos do comunismo dizendo: vamos ter que acabar com tudo isso e vamos criar uma sociedade igualitária. A essência do comunismo é o igualitarismo. Todos são iguais, socialmente iguais, de todas as formas. Parece bom, né? Parece só. Na verdade, não é o que aparenta. Bom, o comunismo, as ideias comunistas vão ali se alimentando, né? E depois, na Revolução Francesa, ainda estamos no século XVIII, mas agora no final do século XVIII, 1789 em diante, na Revolução Francesa novamente se fortalecem as ideias comunistas socialistas. Daqui a pouco eu já vou diferenciar um pouquinho esses dois termos aqui para você. Mas é no século seguinte, meados do século seguinte, meados do século XIX, que Karl Marx, com certeza você já ouviu falar desse nome, junto com o amigo dele Engels, esses alemães, eles trabalham a questão de uma crítica ao capitalismo. Marx começa em 1860 a produzir o seu livro O Capital, que na verdade é um compilado de muitos materiais que ele vai escrevendo sobre isso. Basicamente, então, Marx faz uma crítica ao capitalismo, ele se apresenta como um verdadeiro profeta, religioso mesmo, porque ele diz assim: o capitalismo vai acabar e pronto, a sociedade está indo para o seu final, vai chegar no momento então que o capitalismo ele vai ruir de vez, e aí entra o comunismo. E o que é o comunismo? Aquilo que nós falamos, uma sociedade igualitária, onde todos são totalmente iguais em tudo, e ganham da mesma forma, e a propriedade privada não existe mais, e também é ateia, uma sociedade ateia, materialista, ou seja, não tem espaço para Deus, não tem espaço para religião, não tem espaço para nada, porque o homem é só o que ele cria, o que ele vive aqui agora, morre e acabou. Então tudo isso Marx coloca como o fundamental do comunismo, e Marx vai dizer que para que o comunismo aconteça, é fato que vai acontecer, segundo ele. Porém, para que aconteça também é importante uma revolução, e uma revolução mesmo, inclusive armada, inclusive com violência, né? Marx profetiza isso também. O comunismo é substituir o amor pelo ódio. Segundo Marx, a sociedade ela é conduzida por uma luta de classes, ou seja, você tem a burguesia, que seria a classe rica, e você tem a classe proletária, que está para tomar o lugar da burguesia, da classe rica. Veja que é tomar o lugar para derrubar o outro, é sempre fundamentado no ódio, na violência e não no amor, né? Essa sociedade comunista profetizada por Marx. O comunismo, vamos para o século seguinte, século XX, já 1919, o comunismo acontece de fato. Por quê? Porque a Rússia se torna o primeiro país comunista do mundo, onde realmente vai sendo instalado esse regime de terror. Milhões de pessoas morrem, seja na Rússia, seja na Ucrânia, de fome. Depois o comunismo vai se alastrando, milhões de pessoas vão morrendo na China, depois vai chegando em Cuba, vai chegando em outros países, e a desgraça é sempre a mesma: morte, destruição econômica, miséria,
em toda essa situação. Isso é comunismo e nós estamos acompanhando isso aqui na Venezuela. Está sendo instalado aqui na Venezuela o sistema comunista. Bom, padre, mas isso nunca vai acontecer no Brasil. O Brasil nunca vai ser um país comunista dessa forma. Será que não? Há 10 anos a Venezuela não diria a mesma coisa, né? Era um dos países mais ricos daqui, da América, há uma década, e hoje olha a situação que está, as pessoas estão literalmente morrendo de fome naquele país. Mas aí que está o importante você entender. O comunismo como tal, esse comunismo grosseiro, violento, fazer uma revolução armada, tomar o poder, como já aconteceu na Rússia, na China e em outros lugares, ele não tende a acontecer novamente, né? Pelo menos não tem esse espaço de manobra. Então, realmente, esse tipo de comunismo dificilmente vai acontecer aqui no Brasil dessa forma, de uma hora para outra, violento, tomada de poder. Não. Aí que está o ponto que você precisa entender. Marx também dizia que para chegar nesse comunismo, para chegar nesse regime onde todos serão iguais, e olha que é uma mentira, viu? Não tem nada de igualdade. Sempre os que estão tomando conta do Partido Comunista estão no bem e no melhor. Olha o ditador lá na Coreia do Norte. Ele vive num luxo total. Ele é o chefe do Partido Comunista lá, de todo aquele país, né? Enquanto milhões morrem de fome, estão na miséria, ele está no luxo. Isso sempre foi assim nos regimes comunistas. Mas voltando aqui na questão, Marx também disse o seguinte: para chegar nesse comunismo, passa-se primeiro pelo socialismo. Esse é o socialismo. O socialismo é um regime anterior ao comunismo. O socialismo, qual que é a essência do socialismo? O Estado superpoderoso. É um Estado que toma conta de tudo. É um Estado que vai te cobrar impostos de todas as formas, vai roubar vai tirar do teu trabalho, né, para sustentar a máquina. Um Estado que vai entrar nas minúcias da vida diária de cada pessoa, que vai tomar conta do seu filho, que vai tomar o seu filho de você, que é pai e mãe, um Estado que vai obrigar você a fazer coisas que você não gostaria, um Estado que vai dizer para você como você deve viver. Esse Estado poderoso, super poderoso, ele é necessário primeiro, porque uma vez que ele for assim, segundo Marx, aí depois elimina-se o Estado e chega-se no comunismo perfeito. Claro que isso tudo é balela, papo furado, nunca se chegou e nunca vai se chegar. Mas o que nós teremos com tudo isso é esse Estado super poderoso. Foi assim na Rússia, é assim em Cuba, onde se manda em tudo lá. O Fidel Castro reinou nesse Estado super poderoso por décadas. É assim na China, onde se limita até o número de filhos. A pessoa não pode nem decidir quantos filhos quer ter. Não existe liberdade no regime socialista comunista. E está sendo assim na Venezuela. O comunismo está sendo implantado na Venezuela. Até chegar lá, o Estado está tomando conta de tudo. O socialismo é o que está acontecendo na Venezuela. A Venezuela é um sistema socialista caminhando para o comunismo. Aí entra a questão do Brasil, que nós precisamos entender. Partidos comunistas radicais aqui, tem o Partido Comunista mesmo, a candidata à vice-presidência pelo PT, a Manuela, do Rio Grande do Sul, é comunista. Ela quer esse Estado, ela quer esse sistema comunista. Bom, o PT, o PSOL, não são diretamente, abertamente comunistas, declaradamente comunistas. Eles são o quê? Socialistas. Mas é claro que dá tudo na mesma. Eles estão preparando um Estado superpoderoso para se chegar no Estado comunista. Você entende que se você votar em partidos socialistas e comunistas, você está votando para a destruição do nosso Estado atual, e nós vamos nos colocar num sistema sem liberdade, sem direito à liberdade, um sistema opressor, um sistema de golpe, um sistema contra a religião, um sistema assassino, gente. É isso que é o comunismo. Ou as pessoas vão morrer da miséria. Veja, o PT deixou 11 milhões de desempregados e deixou um país quebrado. Ou as pessoas vão morrer assim, vão passar fome, que na Venezuela estão passando fome, ou as pessoas poderão ter os seus direitos tomados, que não são respeitados, como na China, como em Cuba, em outros momentos.
Então, essa é a situação que nós precisamos entender. É um projeto de poder comunista que passa pelo socialismo que está sendo feito, trabalhado aqui no Brasil. E nós precisamos entender isso para estas eleições, né? Ah, padre, mas e outros partidos que também se falam socialistas ou que têm candidatos socialistas, como é que é isso? Além do PT, do PCdoB, que são os comunistas mais fortes, do PSOL, esses são os piores, né? Esses de esquerda. Sim, é verdade, os outros partidos têm também, muitos dos partidos no Brasil, infelizmente, têm esse lado socialista deles, direta ou indiretamente. Eu quero falar sobre isso no próximo vídeo, porque eu vou falar para você de nuances dentro do socialismo. O socialismo ele tem uma forma de trabalhar muito interessante, de pensar uma ideologia muito complexa. Eu quero falar um pouquinho para você sobre isso no próximo vídeo, tá bom? Pessoal, eu quero lembrar, assim, quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre esses temas, tem esse meu livro aqui, Palavras por Palavra. Ele trabalha sobre várias temáticas sociais e uma delas é essa questão, socialismo, comunismo, democracia, Revolução Francesa, etc. E por que eu apresento no título aqui palavra, a palavra da igreja? O que a igreja nos fala sobre isso, tá bom? Fica a dica aí, então, quem quiser pode entrar na loja virtual da Casa Pro Vida Mãe Imaculada e adquirir esse livro Palavras por Palavra. Um grande abraço, Deus abençoe você e toda a sua família.